Meus amados irmãos, nós queremos refletir nessa noite num texto que se encontra no livro de Lamentações. Se você puder ir comigo. Lamentações capítulo 3. Eu gostaria que, antes de nós lermos, que você lembrasse que o livro de Lamentações, ele foi escrito por Jeremias. E Jeremias foi um profeta que profetizou antes do exílio e foi deixado em Jerusalém quando o povo todo foi levado cativo. Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído e Jeremias presencia isso. E depois dessa destruição de Jerusalém e a grande maioria do povo ter sido levado cativo para a Babilônia, Jeremias escreve essas lamentações. Então, nesse contexto de tristeza, nesse contexto de desesperança, então Jeremias vem e vislumbra diante de Deus, como profeta de Deus, uma esperança. E ele fala isso no versículo 21, que diz assim, capítulo 3, verso 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Amém. Você pode sentar. E eu quero, nesse contexto que Jeremias traz de Deus, uma esperança para aquele povo, um povo que estava sofrendo, o povo de Deus estava sofrendo as consequências do seu pecado. O castigo havia chegado. O castigo é uma realidade. A consequência do nosso pecado é uma realidade. Às vezes nós gostamos de nos enganar e achar que vamos pecar, vamos fazer as coisas erradas, mas no fim Deus vai dar um jeito e a gente vai acabar não sofrendo com isso. Mas, meus amados irmãos, desde Adão e Eva, o pecado é uma realidade e as consequências dele também. Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Uma realidade, nós vivemos consequências, vivemos ainda maldições de lá. E aqui esse povo está vivendo de novo essa realidade da consequência do pecado, daquilo que Deus falou, Ele cumpriu. E muitas vezes nós gostamos de achar que Deus não vai cumprir o que Ele fala, que a palavra dEle tem tanta coisa escrita, mas tantas coisas que às vezes a gente não entende, mas que no final Deus é um Deus bonzinho e vai dar tudo certo. E é verdade, vai dar tudo certo para aqueles que estiverem com o Senhor, para aqueles que entenderem a realidade da palavra de Deus e assim estarem na presença de Deus, realizando a obra de Deus como Ele quer, como a palavra de Deus nos diz. Porque às vezes nós queremos levar uma vida religiosa, uma vida cristã, que às vezes não tem nada a ver com a palavra de Deus. Uma realidade idólatra, onde nós, esses tempos eu estava conversando com um senhor que não é cristão, assim, evangélico, né? E ele veio conversar comigo e ele tem uma ideia. Eu perguntei: quem é Deus para você? E ele tem ideias de Deus, algumas que são bíblicas, outras que não são bíblicas. E às vezes nós também temos algumas ideias de Deus que são bíblicas e outras não. Por isso é tão importante que a gente conheça a palavra de Deus, que a gente dê razão à palavra de Deus, que a gente entenda que ela continua sendo a revelação de Deus, que ela continua sendo inteira,
que nós não podemos rasgar algumas folhas da Bíblia e achar que isso não é mais para o nosso tempo. Não, a Bíblia continua sendo a verdade, e cabe a nós entendermos essa verdade, recebermos essa verdade, vivermos essa verdade e ensinarmos outros a viver e a entender essa verdade. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão na terra, né? E aqui, Jeremias, então, pela palavra de Deus, ele no meio de um caos, porque Jerusalém, o templo, eles não acreditavam que isso ia acontecer, estava destruído, o povo levado cativo para a Babilônia, e Jeremias traz uma esperança. Ele diz: eu quero trazer à memória o que me traz esperança. E aí fala das misericórdias do Senhor. E ele diz: olha, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos de todo. Porque mesmo naquele caos, mesmo sofrendo as consequências do seu pecado, Deus tem uma palavra de esperança. Deus tem uma saída. Deus tem uma salvação para trazer para o seu povo. E ele diz isso por pura misericórdia de Deus. Porque a misericórdia é aquilo que faz Deus não nos dar o castigo que nós merecemos. E aqui ele dá algumas características dessa misericórdia. Ele diz: olha, elas não têm fim. Olha que coisa importante isso. As misericórdias do Senhor não têm fim. Elas estão no plural, quer dizer que elas são muitas. E elas também se renovam a cada manhã. Então é muito interessante nós entendermos isso, nós vermos isso, porque isso denota ou traz para nós a ideia de um amor inabalável de Deus, que apesar dos nossos pecados, apesar de cumprir o castigo do pecado na nossa vida, é um Deus que continua tendo misericórdia, e que tem muitas misericórdias, e essas misericórdias não têm fim, e essas misericórdias se renovam a cada manhã, elas não envelhecem. Glória a Deus por isso, porque não fica para trás, não fica no esquecimento. O Senhor renova as suas misericórdias sobre nós. E dito isso, o profeta então, ele diz que grande é a fidelidade do Senhor. Ele coloca esse atributo de Deus, de fidelidade, que nós temos dificuldade até de entender essa fidelidade de Deus, porque nós não somos fiéis. Nós somos extremamente infiéis. Nós nos vendemos do nosso relacionamento com Deus por muito pouco. Às vezes por coisas muito pequenas. Às vezes por coisas sem importância. Nós deixamos o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento de realmente agradar ao Senhor, adorar ao Senhor, e nós não somos fiéis. Então nós temos dificuldade de entender a fidelidade plena de Deus, porque Ele é fiel. E o profeta diz assim: grande é a tua fidelidade. Essa fidelidade é um atributo do Senhor, de que mesmo que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Fiel à sua palavra, fiel à verdade, fiel às suas misericórdias que não têm fim. E aí o profeta, no versículo 26, eu quero me ater aqui, quero fazer disso aqui o centro da minha pregação, da minha meditação com você nessa noite. Diz assim: a minha porção é o Senhor. Ele está dando aqui uma conotação de que isso é tão real e tão sério, de que Deus é a porção dele, que isso tem uma conotação de como pai e filho. O filho tem certeza que é herdeiro do pai, que tem uma herança no pai. Assim,
O profeta tem essa certeza de que Deus é a sua herança, é a sua porção. E uma porção que não é meia porção. É uma porção que é inteira. E nós temos dificuldades com isso também, de entender essa plenitude de Deus. E quando eu estava meditando nesse versículo, veio no meu coração duas palavras: plenitude e satisfação. Porque ter Deus como porção de si mesmo, entender que esse Deus é um Deus pessoal, é um Deus meu, é um Deus de relacionamento pessoal, apesar de ser também um Deus do seu povo, um Deus de toda a terra, o Deus de todo o universo, Ele não deixa de ser pessoal e Ele é a minha porção e Ele precisa ser inteiro em mim. Daí eu vou ser pleno e plenamente satisfeito. Então eu vou ter uma plenitude e uma satisfação. E aí eu comecei a pensar nessas duas palavras: plenitude e satisfação. E eu custei muito a ter rede social, né? Aí um dia o Tiago e a Babi me pegaram no final, ali no meio do corredor, e fizeram um Instagram para mim. Então eu de vez em quando estou ali no Instagram e vejo. De vez em quando eu vejo fotos de algumas moças, geralmente, dizem assim: plena. E eu olho aquilo, né? E eu pensei nisso quando eu estava olhando aqui. Será que essa pessoa entende o que é ser pleno? Será que a gente sabe o que é plenitude? E aí uma das coisas que às vezes é interessante, que eu tenho aprendido lá no Cadima, na Educação por Princípios, é a gente realmente ver o significado e o sentido das palavras. E eu fui procurar o significado e o sentido dessas palavras, da palavra plenitude. E aí eu achei que é algo inteiro, completo, total, íntegro. Essa palavra integridade também, às vezes a gente tem dificuldade de entender que ela quer dizer isso, o todo. E a etimologia, ela vem do latim, que quer dizer grossura, espessura, corpulência. Então, essa palavra plenitude, ela tem na sua etimologia, na sua raiz, um sentido realmente de corpo, de corpulência, de estar cheio, de estar completo, de ser total. E é isso que Deus quer ser para mim e para você. Ele quer ser a nossa porção, uma porção total, não uma porção pela metade, não uma porção em qualquer medida, mas uma porção completa e uma satisfação completa. Essa palavra satisfação, eu achei mais significados que me chamaram bastante atenção. Então está escrito ali assim, ato, satisfação agora, segunda palavra. Isso aqui é dicionário, tá, gente? Ato ou efeito de satisfazer-se, contentamento, prazer advindo de uma realização daquilo que se espera ou daquilo que se deseja. Segundo, reparação do mal causado a alguém ou da injúria feita ao próximo ou a Deus pelo pecado. Terceira, pagamento do que se deve, compensação, indenização, satisfação pelos serviços prestados, por exemplo. Quarto, razão alegada por alguém para desculpar a si mesmo ou a outrem. Explicação, justificativa, desculpa. Quinto, informação que se presta sobre uma missão. E na etimologia da palavra
quer dizer do latim também, pagamento de uma dívida. Meus amados irmãos, isso me levou a entender que quando nós só podemos entender que o Senhor é a minha porção, a minha porção completa, a minha porção total, a minha porção plena, se eu entender que eu sou devedor, que o pecado rompeu o meu relacionamento pleno com Deus, e que não há satisfação verdadeira se eu não resolver este problema de pecado, se eu não reconhecer isso, se eu não prestar contas disso, e se eu não receber o perdão desses pecados. Sem isso, meus amados, não tem como ser pleno, não tem como ser satisfeito. E aí eu fiquei pensando que um dos deuses do nosso mundo e da nossa era, do nosso tempo, é o consumismo. Porque quem não está satisfeito, quem não é pleno, fica procurando essa plenitude. Porque nós fomos criados para sermos plenos. Em Deus nós fomos criados para essa plenitude. E quando nós não temos em Cristo Jesus isso, quando Ele não é a minha porção inteira, aí eu preciso do quê? Consumismo é um dos deuses. Aí eu preciso comprar, consumir, mostrar coisas que eu não tenho, que eu não sou, que não é uma realidade. Então nós temos hoje as redes sociais proliferam, por quê? Porque as pessoas amam mostrar uma realidade que não é a verdade na sua vida. Ou pelo menos que não é a verdade toda. Vocês sabem que eu estava fora aí quase um mês, 20 e poucos dias, estava cuidando de um bebezinho na Finlândia, minha missão. Minha missão maravilhosa, cuidar de um bebezinho. E conversando com aquela mãe de primeira viagem, é claro que ela não tinha noção do que era cuidar de um bebezinho nos seus primeiros dias. Quem é pai e mãe aqui sabe que aqueles 10 primeiros dias a gente não sabe o que fazer com o bebê. E ela disse, mas eu achei que ia ser mais fácil. Claro, se o nosso padrão é as redes sociais, onde o bebê aparece sempre todo lindo, bonito, e a gente não consegue cheirar o cheiro de queijo dele, não é? Nem o cheiro das fraldas cheias. Não é uma realidade completa. Então, meus amados, consumismo. Outra coisa que as pessoas buscam, relacionamentos. Porque hoje as pessoas não estão satisfeitas com seus relacionamentos. As alianças de casamento são rompidas facilmente. Porque as pessoas estão insatisfeitas e pensam que é o cônjuge. Mas não é. E daí sabe qual é um dos negócios que mais proliferam? Porque as pessoas acham mais fácil se relacionar com gatos e cachorros. Por isso os pet shops não dão conta. As pessoas preferem, em vez de ter filho, ter um cachorro. Meus amados irmãos, o que a palavra de Deus está nos querendo dizer é que a satisfação é pagamento de uma dívida. O Senhor quer ser a nossa porção, mas Ele quer ser a porção inteira. E às vezes a gente não quer Ele inteiro. A gente quer Ele só pela metade. A gente quer só a parte que a gente concorda. A gente quer só a parte que a gente gosta. A gente quer só aquela parte que me faz bem, que me traz benefício. Mas Deus não se dispõe a ser pela metade. Simplesmente Ele é inteiro. Ele é todo. Ele é pleno. E Ele é o único capaz de verdadeiramente nos satisfazer.
Então é só nele que nós podemos buscar essa satisfação. É só nele que nós podemos ter essa plenitude. É no conhecimento da verdade integral de Cristo Jesus. Por isso, meu irmão, eu quero te dizer, não se contente com o parcial. Não se contente com um pouco, porque o Senhor tem o todo para nos mostrar, para nos revelar e para nos satisfazer. Ele quer nos levar a um nível de satisfação que nós somos plenos nele. E aí a gente não vai precisar de que o cônjuge seja aquele que me completa. Ele vai ser aquele que anda comigo, que eu tenho a maior liberdade de amar, sem impor sobre ele algo que ele não pode me dar. Porque o meu marido, amo fofo, né? Tá aqui, lindo. Mas ele não pode me dar plenitude. Quem me dá plenitude é o Senhor. Os meus filhos, amo também, né? A Marina tá aí. Não pode me dar plenitude. O Senhor pode. Ele é a minha porção. E eu queria que nessa noite você entendesse com o profeta que a porção da sua alma não é consumismo, não é relacionamentos, não é nada desse mundo que pode satisfazer, mas a satisfação está no pagamento da dívida. E Jesus Cristo, Ele pagou essa dívida para mim e para você. Nós não somos capazes de pagar essa dívida. Por isso nós estamos sempre no negativo. Mas Jesus pagou essa dívida. E eu quero que você, se você puder ainda, abrir a sua Bíblia comigo no livro de Efésios, no capítulo 3. E eu queria ler com você os versículos 17, 18 e 19 do capítulo 3 da carta de Paulo aos Efésios. E que diz assim: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Meus amados irmãos, em Cristo e no amor de Cristo, é possível nós sermos tomados por toda a plenitude de Deus. Você precisa dar um glória a Deus, isso é maravilhoso. Isso é lindo, que esse Senhor Jesus Cristo, Ele pagou a dívida com o seu sangue lá na cruz do Calvário, para que eu e você conhecêssemos esse amor tão grande dele, que nos dá a plenitude de Deus, e aí sim somos satisfeitos, porque a dívida foi paga, a satisfação foi dada para aquele que precisava, e nós podemos ter a plenitude de Deus. Gostaria que você se colocasse de pé. Esta é a salvação que Deus tem para nós, a salvação dos nossos pecados, a salvação da nossa insatisfação, a salvação das nossas metades, para que a gente não fique pela metade, mas que a gente seja inteiro em Deus e possa ter essa plenitude. Eu queria que você pensasse por um momento. Eu gostaria de dar a oportunidade, se tem alguém nessa noite que gostaria de ser inteiro em Deus, que tem sentido que
tem sido parcial, que não tem experimentado essa plenitude, essa satisfação, mas que quer. Se você quer, eu quero te convidar a dar um passo aqui na frente, para que a gente possa orar por você, orar com você. E eu queria que a gente pudesse pensar quanto de plenitude nós temos vivido, o quanto talvez nós temos vivido essa parcialidade, o quanto nós podemos ser inteiros, está à nossa disposição. O quanto muitas vezes nós não consideramos o Senhor como a nossa porção e temos ainda olhado os deuses desse mundo, os ídolos desse século. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Você está vindo para o Senhor, não é para uma igreja, é para o Senhor. Ele quer te dar satisfação, Ele quer te dar essa plenitude. E rompendo as barreiras pelo amor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te damos graças nessa noite, Senhor. Queremos orar de uma maneira especial pelos nossos irmãos, Senhor, que estão aqui, que deram esse passo, Senhor, que querem ser plenos, que querem ser satisfeitos, que não querem se satisfazer, Senhor, com as coisas desse mundo, com os relacionamentos desse mundo, com o consumismo desse mundo. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos clamar, Senhor, que essa plenitude de Deus seja real nas nossas vidas. Senhor, queremos te pedir perdão porque muitas vezes vivemos pela metade. Muitas vezes, Senhor, não temos essa plenitude de vida. Senhor, andamos fracos. Quantas vezes, Senhor, andamos sem esperança, mas o Senhor tem uma palavra de esperança, uma palavra de satisfação e plenitude para nós. Que o Senhor seja a nossa porção, que o Senhor seja o nosso tudo, e que o Senhor nos ensine a caminhar assim, que o Senhor perdoe os nossos pecados, e que essa satisfação que só o teu sangue pode nos dar, Senhor, porque é o único que pode lavar e limpar os nossos pecados. É o único que pode pagar essa dívida de pecado que nós temos com o Senhor. Senhor, nos ajuda a vivermos uma vida de plenitude, a conhecermos mais e mais o amor do Senhor. E assim temos a plenitude de Deus em nós. E assim vivemos uma vida completa, íntegra, com muito corpo, com muita substância de Deus na nossa vida, Senhor. Cheios e transbordantes da Tua presença e do Teu amor. E que, Senhor, isso se reflita na nossa prática diária, na nossa generosidade, como o Roger nos falou, no nosso ensinar o outro a conhecer essa verdade e ser pleno também. Sermos agentes do Senhor, agentes de plenitude, agentes de satisfação. A mídia, os shoppings, as lojas vendem uma satisfação falsa, mas nós conhecemos a verdadeira. Então nos deixa nos calar, Senhor, mas que sejamos realmente a mídia do Senhor nessa terra. Que não sejamos fake news, mas que sejamos realmente verdadeiros e íntegros na fé que professamos e vivemos. Senhor, essa é a minha oração, junto com os meus irmãos, no nome de Jesus. Amém e amém.
Que Deus te abençoe, meu irmão. Glória a Deus pela tua vida. Glória a Jesus. Amém. Então vamos encerrar o nosso culto. Talvez você tenha algo para colocar diante do Senhor. Talvez você tenha alguém, conheça alguém que precisa de uma oração, que está lutando com uma enfermidade. Talvez você tenha algum problema que você precisa de uma solução de Deus nessa semana. Então eu gostaria que você pudesse colocar junto agora. Se você puder dar a mão para o seu irmão. Nós somos comunidade, nós somos irmãos, nós oramos uns pelos outros. Então eu gostaria de te convidar a orar agora, não por você, mas orar pelo seu irmão, para que nós possamos realmente nos importarmos uns com os outros. Deus amado, Deus querido, nós queremos estar juntos aqui, Senhor, orarmos pelos nossos irmãos. Senhor, talvez alguém precisa de uma cura, talvez alguém precisa de um milagre. Hoje de manhã a Babi pregou sobre milagres. Senhor, nós cremos em milagres, Tu és um Deus de milagres. Então, Senhor, se há alguém entre nós queremos juntos aqui concordar. Ó Deus, que haja milagre, que nós possamos ver milagres na vida dos nossos irmãos. Senhor, que nossos irmãos, que aqueles que estão doentes sejam curados, possam experimentar, Senhor, a Tua cura, o Teu toque. Deus amado, Deus querido, talvez tenha alguém que está com algum problema, que não vê solução. Mas o Senhor tem solução para todas as coisas. O Senhor abre portas onde elas não existem. O Senhor abre caminhos no deserto, no ermo. O Senhor faz brotar fontes no deserto. Assim cremos, assim oramos, assim clamamos, como povo santo do Senhor. E assim cremos, Senhor, que receberemos a boa mão do Senhor, as boas dádivas do Senhor, as bênçãos que Tu tens para nós. E que cada um dos nossos irmãos tenha uma semana abençoada e possa ser plenamente satisfeito no nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor sejam sobre nós hoje e para sempre. Aplauda o Senhor então com toda a força do seu coração. Eu te agradeço, Deus, por te dar pra te